Bem-vindos ao programa Gestão de Negócio. Muito tem se falado, muito se tem discutido de um conceito cunhado por Bauman, um grande sociólogo que já nos deixou, mas que escreveu obras maravilhosas explicando um pouco sobre essa sociedade do consumo. Mundo líquido, sociedade líquida, o mal-estar da pós-modernidade são uma das suas inúmeras obras que tratam dessa sociedade que vive em função do consumo. Mas para essa sociedade, como as empresas precisam trabalhar e como que elas precisam trabalhar a fundo a questão da responsabilidade social. Enfim, o que é essa responsabilidade social no meio empresarial? Como funciona? Como a empresa trabalhar para que em seu meio ela de fato faça a diferença. Estamos com uma obra interessante sobre esse tema, responsabilidade social empresarial na sociedade de consumo, escrito pela Patrícia Fernandes Bega e pelo Márcio Cristiano de Góes. E estamos recebendo em nossos estúdios um desses autores, Márcio de Góes, um grande advogado, especialista e mestre na área de direito empresarial, que dedicou um pouco do seu tempo para escrever, para mostrar para nós, através dessa obra, um pouquinho mais sobre a responsabilidade social e empresarial nessa sociedade de consumo. Seja bem-vindo, Márcio, que além de militar na advocacia, nos presenteia sendo um dos grandes professores da unidade da Universidade Paranaense de Francisco Beltrão. Quando a gente fala dessa sociedade que pensa em consumir, 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 consumir e consumir, que se apegam cada vez menos às coisas e às pessoas, inclusive, cada vez mais conectadas e menos conectadas com a realidade, cada vez mais conectadas pelos smartphones, pelos computadores e cada vez mais desconectadas da nossa realidade. E nesse meio, como que as empresas precisam trabalhar essa questão da responsabilidade social? Muito obrigado, professor. É um grande desafio, né? É um grande debate que a gente propõe o estudo, principalmente desenvolvendo um pouco qual é a finalidade e o comportamento que a empresa deve ter, ou principalmente o que vem a ser esse termo responsabilidade social hoje. Diante de todas as mudanças que nós tivemos sobre o tema e que se desenvolve em torno do que vem a ser propriedade, o que vem a ser direito de empresa, o que vem a ser função social da empresa, é que se desenvolve a construção desse termo do que vem a ser responsabilidade social da empresa. Se nós pegarmos o primeiro modelo, e para começar esse estudo, seria importante a gente resgatar a primeira forma mais clássica de como explorar a propriedade vista no mundo de uma maneira mais clássica e inicial. A propriedade nos primórdios era visto como um direito sagrado, um direito que muitas vezes sequer podia ser alienado, um direito que pertencia ao ser humano, assim como liberdade e igualdade. Para isso trazia uma importância gigantesca à propriedade ao ponto dela ser intocável. Com o passar do tempo, foi verificado que não basta apenas ter propriedade, mas basta o que? Dar uma destinação especial a essa propriedade para que eu possa conviver em sociedade de maneira harmônica e promover o que principalmente? O desenvolvimento da nação, o desenvolvimento das pessoas. Dentro dessa mudança, nós tivemos lá em 1934 a primeira alteração da propriedade. A Constituição, na época, trazia a expressão função social da propriedade. Depois nós tivemos essa expressão evoluindo legislativamente para a função social do contrato, também como uma extensão do que vem a ser a função social da propriedade. E por extensão, em 1988, nós temos hoje a função social da propriedade como uns elementos básicos da empresa. E aí nasce o chamado princípio da função social da empresa. Ou seja,
atrelado aos diversos princípios que regulamentam a atividade econômica, dentro da livre concorrência, a busca por um desenvolvimento, a busca pelo lucro, a empresa, além disso, deve ter o seu cumprimento em favorecer e cumprir o chamado princípio da função social da empresa. Muitas empresas usam esse lado da responsabilidade social, vamos colocar assim, como campanha publicitária. E não é isso que é definido como responsabilidade social, correto? Esse é o grande problema. Algumas empresas acabam, e hoje até mesmo a nossa própria legislação, ela não tem um termo muito certo ou fechado do que venha a ser responsabilidade social. Alguns entendem como responsabilidade social algo que é visto como facultativamente, um plus, um ISO, que algumas empresas podem ter. Dentro da leitura trazida pela Constituição Federal, nós trabalhamos a ideia de que o termo responsabilidade, ele não pode ser entendido dentro desse setor da facultatividade, ou seja, aquele que cumpre merece um prêmio. Mas responsabilidade social vem a ser uma condição de existência da própria empresa, porque ela favorece dessa forma, entre as essências pela qual ela foi criada, a responsabilidade e a proteção jurídica que ela possui em momentos de crise. Por exemplo, durante o processo de recuperação judicial, a empresa possui vários benefícios para a sua proteção, nascendo o princípio da preservação da empresa. Esse princípio, ele visa colocar a empresa no centro da coletividade, mostrando todas as relações intrínsecas e extrínsecas que possui com aquela comunidade. Por exemplo, determinada empresa possui uma relação e um grau de importância com os seus empregados, com os seus acionistas, com os seus consumidores, com os seus fornecedores, com os seus terceirizados, e toda essa relação forma uma cadeia produtiva dependente na qual é importante salvar a empresa. Mas qual a empresa? Toda e qualquer empresa? É importante que a responsabilidade social venha a ser a chave essencial para que eu possa valorizar o Instituto da Preservação da Empresa e promover o desenvolvimento. O termo responsabilidade social é um termo muito amplo que gostaríamos de entender melhor. Aproveitando a presença do autor dessa obra espetacular, que eu indico, inclusive, para vocês lerem e entenderem um pouquinho melhor sobre a responsabilidade social empresarial. Para quê? Para que vocês, de fato, apliquem e passem a cobrar também das empresas, que não é uma opção, não é um plus, mas sim uma obrigação, porque as empresas investindo na sua responsabilidade com a comunidade do seu entorno, com os que a gente chama stakeholder, todos aqueles que a empresa se relaciona e que se relacionam com a empresa, todos saem ganhando. E por último, o país ganha, o país passa a crescer com empresas mais responsáveis, não só pelo resultado próprio, mas pelo resultado conjunto de toda uma sociedade. Bem, Márcio, o que vem a ser exatamente responsabilidade social empresarial? Professor, como bem o professor salientou, é um tema que ele é muito amplo, então nós temos várias definições que podem ser trazidas a respeito sobre esse termo que vem a ser responsabilidade social empresarial. Como já destacado no bloco anterior, nós comentávamos a respeito até mesmo dessa definição, se seria uma faculdade ou um dever realmente de existência da própria empresa. Contudo, analisando o modelo que foi trazido principalmente pela Constituição de 88, nós temos que aquele modelo antigo da exploração do capital, que utilizava apenas a busca do lucro apenas e a responsabilidade apenas com os seus acionistas, foi abandonada. E aí a responsabilidade social da empresa foi trazido com uma espécie de tentar coletivizar um pouco o impacto que a empresa traz
para o ser humano. Então, na realidade, o que busca dentro desse termo é poder adotar um plano de gestão de negócios, estando cientes, as partes, os empresários, toda a coletividade, dos compromissos e suas corresponsabilidades, tanto para o desenvolvimento humano como o desenvolvimento social. Então, por exemplo, quando a gente pega uma propriedade, eu não posso mais utilizar aquela propriedade apenas com uma finalidade especulativa, ou em que vai ter uma relação próxima apenas entre o proprietário e o seu título e o dono, da propriedade vizinha apenas. Mas uma propriedade ela precisa ser verificada dentro da função social da propriedade, que ela produz impactos a toda a coletividade. Se eu pego um terreno baldio no centro da cidade, se eu pego um terreno que ele não produz o seu desenvolvimento, se eu pego um terreno que ele não possui a sua própria finalidade, está abandonado, esse terreno ele pode ser utilizado como uma própria promoção contrária ao desenvolvimento daquele município. Ele pode ser um local de tocaias, ele pode ser um local de consumo de drogas, ele pode ser um local que a propriedade exercida de maneira errônea não tem promovido o quê? O desenvolvimento da sociedade, do homem e da população. Esse mesmo aspecto visto sobre a propriedade é trazido para quê? Para a empresa. Para que a empresa ela coloque dentro do seu plano, dentro da sua gestão de negócios, dentro da sua estrutura, que ela promova um desenvolvimento sustentável e trabalhe cada vez mais com a promoção do seu desenvolvimento, dos seus produtos, de maneira a atingir não só a própria finalidade essencial da empresa, que é o lucro e a sua preservação, mas indiretamente atingir a toda a coletividade. Seja dentro de uma relação de consumo, seja numa relação de trabalho, seja numa relação com os acionistas, com os distribuidores, com a responsabilidade civil e entre outros. É de responsabilidade dos gestores públicos fiscalizarem e acompanharem através de legislações bem feitas, bem elaboradas. Por que eu abordei esse tema? Assistimos recentemente, com a crise de 2008, afetou em muitos Estados Unidos, outros países, e nós fomos o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Saímos muito em função do estímulo, dos incentivos governamentais, por exemplo, para a indústria automobilística. E essa indústria, com esses incentivos, indústria essa que estava cambaleando nas suas matrizes, lá nos Estados Unidos, nos países europeus, estavam cambaleando literalmente. Fizeram acordos tão bem feitos aqui no Brasil como em outros países em desenvolvimento, aproveitaram o boom, venderam muito, oriundo do estímulo de crédito para compra de veículos novos. E aí, no primeiro sinal de recessão aqui no Brasil, o que a gente assiste? No momento lá atrás, fomos muito importantes para essas grandes companhias para resgatar as suas matrizes. Então, saiu o dinheiro do Brasil para o dinheiro socorrer as empresas, as suas sedes nos outros países. E agora a gente está vendo o processo inverso não acontecer. Quer dizer, começou a crise, caiu as vendas de veículo e as empresas rapidinho, pura e simplesmente, fecharam vagas, demitiram e não se responsabilizaram e não se responsabilizam pelo que está acontecendo com o nosso país. Então, como a legislação pode impedir isso? Como gestores públicos, se utilizando da legislação já existente, pode coibir esse tipo de prática? Muito bem, professor. A respeito desse termo, nós podemos observar um pouco mais sobre o papel do Estado frente ao regulador da atividade econômica. Qual que vem ser realmente a importância do Estado para regular essa atividade econômica? E dentro desse setor, nós precisamos compreender um pouco até mesmo do que vem a ser a nossa Constituição de 1988, observando um pouco o cenário democrático que antecedeu. Então nós temos reunidos no Constituinte, na época da formação da Constituição de 1988,
ideários sobre a exploração da propriedade de uma maneira muito antagônica. Nós temos pensadores liberais e sociais colocados no mesmo momento e oportunizado que os mesmos possam, de certa forma, fazer o quê? Construir a nossa direção, construir o principal documento normativo do país, construir a Constituição de 1988. Para entendermos se o Estado mais regulador ou menos regulador fará de fato a diferença, para evitar com que empresas se utilizem do Brasil pura e simplesmente para oferir lucros e riquezas. E na hora que o país mais precisa, quando está passando por essa crise terrível, se recuperando aos poucos, o que a gente assiste? As empresas simplesmente deixando o país de lado, desempregando, aumentando o número de desempregados no país e outros sendo colocados pura e simplesmente em férias intermináveis. Então, como que a legislação, o gestor público, os governantes podem coibir esse tipo de prática? A legislação, a Constituição prevê isso ou nessa matéria está necessitando de mais regulação? Muito bem, professor. Nico Polantzas fala que nem sempre existe uma falha legislativa, mas às vezes nós podemos verificar que seja uma manobra legislativa. A Constituição Federal de 88, ela permitiu a abertura de flancos em que ao mesmo tempo eu tenho elementos de um Estado liberal e elementos de um Estado social, que vieram trazer, durante vários debates, qual seria o modelo ideológico de exploração da propriedade contido na Constituição de 88. Se eu pegar alguns elementos contidos no artigo 6º, que trata dos direitos sociais, o artigo 170 a respeito da função social da propriedade, eu consigo trazer elementos aproximando essa ideia da exploração através de uma função social da propriedade e de um Estado social, e aí trabalhando muito com o Estado regulador. Contudo, como já dito no bloco anterior, nós tínhamos, no momento da confecção da Constituição de 88, pensadores liberais e sociais. Então eu permito, dentro do texto constitucional, a presença também de elementos liberais com que sejam utilizados também dentro de manobras legislativas apropriadas pela hermenêutica, que valorizem, de certa forma, também essa valorização da livre concorrência e a não intervenção do Estado. Dizer qual é o modelo ideológico trazido pelo Estado ou que esteja definido na legislação é uma tarefa difícil de se afirmar, haja vista que vários doutrinadores caminham por posições ideológicas diferentes. O que se possibilita é que, através de uma Constituição permeável, eu possa, ora, me manifestar como liberal, e ora me manifestar como um social interventor, e ora como social regulador. Os benefícios da prática da responsabilidade social por parte das empresas são muitos. E eu me sinto feliz quando eu vejo os rankings, por exemplo, nacionais, colocando empresas conhecidíssimas aqui da região, por exemplo, a Gazin, no rol das melhores empresas para se trabalhar. Então, mostra efetivamente que a empresa que trabalha e trabalha bem, essa questão da responsabilidade social traz como resultado o crescimento, quer dizer, o aumento da riqueza, não só dela enquanto empresa, mas do rol de trabalhadores e da comunidade que faz parte dessa empresa, que, como se diz, de alguma forma participa, comprando, participa enquanto trabalhadores, enfim. É realmente interessante ver empresas ampliando a sua responsabilidade social e, junto com essa ampliação, a empresa crescendo também. Então, eu vi em um dos seus capítulos da sua obra, do seu livro, a responsabilidade social da empresa e o desenvolvimento nacional. Então, eu citei um exemplo, o exemplo da Gazin, que a gente vê a empresa crescendo cada vez mais,
os colaboradores que fazem parte dessa empresa também crescendo profissionalmente, crescendo por investirem constantemente em qualificação, em treinamento, em estudo, e a empresa, a olhos vistos e ranqueada no rol das melhores, onde as pessoas querem trabalhar. Outro exemplo, a própria Google, quer dizer, uma empresa que trabalha de forma diferente, de uma forma tão diferente que é uma das empresas mais procuradas pelos trabalhadores que querem fazer parte daquela empresa. Então, nesse capítulo, você faz uma relação responsabilidade social e desenvolvimento nacional. Podemos dizer que a responsabilidade social realmente interfere e vai promover lá na ponta o crescimento da empresa, dos colaboradores, da sociedade, do seu entorno, enfim, do país. É isso que a gente está precisando? Mais empresas adotando, como se diz, adotando a responsabilidade social, não como uma ação de marketing, mas sim como uma obrigação. Podemos usar esses termos? Sim, professor. Eu acho que esse é um dos elementos clássicos para promover o desenvolvimento nacional. Quando a gente trabalha essa própria questão do que vem a ser desenvolvimento nacional, eu utilizo aquela frase que já comentei com o professor a respeito que nem sempre o caminho mais curto realmente é o melhor. Dentro desse sentido, nós trabalhamos com o desenvolvimento nacional que nem sempre aquele pensamento imediatista, aquele pensamento do lucro, aquele pensamento apenas para fechar a lucratividade a qualquer custo, realmente ela venha a promover desenvolvimento no país. As atividades que devem ser pensadas, elas visam o quê? De certa forma, uma promoção tecnológica, uma promoção que desenvolva cada vez mais a capacidade de seus gestores e que essas empresas que cumprem com o desenvolvimento nacional, que cumprem com a sua responsabilidade social, sejam sim destacadas, sejam sim valorizadas. E ao serem valorizadas, essas empresas criem espelhos para a comunidade. Dessa maneira, a comunidade acadêmica ela vai copiar aquele modelo ideal de exploração de propriedade, não aquele modelo imediatista, não aquele modelo que emprega trabalhador de forma errônea, não aquele modelo que conduz o seu consumidor a erro, nem aquele modelo que apenas pensa num desenvolvimento, num processo de acumulação primitiva e imediatista, mas que pensa em permanecer no mercado, pensa com que os seus gestores copiem os seus atos, que a sociedade, quando vai trabalhar, olhe aquele modelo de empresa e fale, esse modelo me representa. Esse modelo é um modelo típico de empresa pelo qual eu quero copiar. Eu estou começando a minha empresa e eu quero copiar os atos praticados por essa empresa. Então pense na sua empresa de torná-la uma Apple, por exemplo, de criar novas necessidades e tratar o cliente não como um passageiro, mas como alguém que divulga e fica com a marca independente para onde a marca vai. Então a responsabilidade social tem que deixar de ser vista como uma mera, pura e simplesmente como uma mera campanha publicitária, que infelizmente às vezes a gente assiste isso, e sim como uma obrigação. E sendo uma obrigação, você com certeza verá o resultado. Então o resultado começa por nós, pelo nosso dia a dia, e fazendo a nossa parte, com certeza teremos um país melhor, um país respirando crescimento e desenvolvimento econômico. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do tv@unipar.br. Encaminhe suas sugestões, suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.